Boa noite, queridos! Boa noite, amados! Mais uma vez nós aqui juntinhos, agora 19 horas e 10 minutos em São Paulo. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, e tá fazendo um friozinho gostoso aqui em São Paulo, 15 graus, tá dando aqui dentro do meu carro, 15 graus. E eu aqui, a pastora Raquel Daros, mais uma vez representando a igreja, a qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clauiquel. Vamos chegando, gente! Vamos chegando e agradecendo a Deus pelo final de semana incrível que nós tivemos. Nós subimos com Jesus, onde Deus passeou e falou com cada um de nós de maneira tão exclusiva, que eu mesmo fiquei assombrada com tanta presença de Deus. E não é a presença de Deus em gritos, berros, não é isso não, gente. Ele foi falando e respondendo para cada um conforme aquilo que a pessoa tinha um propósito com Deus, uma necessidade diante dele, e foi maravilhoso.
Eu sei o que o Senhor foi mostrando e depois o que as pessoas foram falando, e eu pude ver o mover de Deus, o amor do Senhor pelo rebanho, a batalha espiritual por cada pessoa. Gente, quanta batalha espiritual. Mas eu tô aqui mais uma vez para falar para você, não desista. Nada nesse mundo vale mais a pena do que servir a Jesus. Nada nesse mundo tem mais valor do que fazer a vontade do Pai. Quero já agradecer você que está chegando aí juntinho, a Sandrinha Mello, o Augusto Sato, a Cleo Santana, a Francisca Sato, a Stephanie Viana, o Yuri, a Irislene, o Victor, a Lúcia Helena que está chegando aí também, a Alzira. Que Deus abençoe a cada um que está vindo devagarinho, estão lembrando que tem a live, estão recebendo as notificações e está chegando para participar de momento. Mais um momento de intimidade, nós juntinhos com Deus, não é verdade? E é essa aí, a nossa igreja, igreja querida do coração. Eu sei que placa não salva não, gente. O nome de uma igreja não salva. Mas que o Senhor, Ele separa as tribos, Ele separa sim. E eu amo a minha igreja, eu amo a minha tribo, eu amo a Subimos com Jesus. Eu sou uma Subimos com Jesus. E nesse ministério, quem realmente lidera é a vontade de Deus. Meus pais sempre falavam que a essência de perfumes caros, né, a base, tá lá, um frasquinho às vezes guardado, pequenininho, e ele tem grande valor. E assim eu vejo a Subimos com Jesus também. É um perfuminho pequenininho, mas valorosíssimo, caríssimo, raro. E a gente pode ver também que quando Deus ama, gente, quando Deus ama, é incrível, né? Se você perceber, quando Deus tem um olhar diferenciado, você pode falar, mas Deus ama todo mundo. Mas Deus tem olhares diferenciados para povos. Eu sei, para Deus não há racismo, nada disso, mas Deus separou um povo na terra e chamou esse povo de Israel. A descendência de Jacó passou a se chamar pelo nome que Deus havia dado a Jacó naquela luta que ele teve com o Senhor. E Deus separa um povo vindo da geração de Abraão, Isaac, Jacó, e chama esse povo de nação, chama esse povo de Israel. E tem muitos pastores que falam, mas o Israel antigo não é esse Israel. Peraí, a profecia se cumprindo, que eles voltariam de todos os cantos do mundo, e eles voltariam a ser uma nação. E depois de tantos milhares, né? Tanto tempo, eles voltam a ser uma nação. E cumpriu a profecia no século passado, lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, Israel voltou a ser nação. E você gostando ou não do povo de Israel, eles sendo legais ou não, há um diferencial que você pode perceber que é uma terra pequena, apesar de próspera, porque eles são um povo dizimista, um povo que busca o Senhor, um povo que tem promessa, né, gente? E você pode perceber que é um povo altamente perseguido. O mundo inteiro, se eles falam, se eles deixam de falar, se eles concordam, se não concordam, se defende, se não se defende, eles estão sempre na mira das críticas, do ódio, né? Isso desde sempre. E aí a gente percebe que, da mesma maneira, eu vou falar da Subimos com Jesus, há uma grande perseguição para nós que somos Subimos com Jesus. Independente do que a gente fala, eu vou falar algo para agradar, eu vou deixar de falar. Se a gente fala, as pessoas não aceitam, se a gente deixa de falar, eles também não gostam. Por quê? Porque, gente, é esse olhar diferenciado que Deus tem para a nossa igreja, para o nosso ministério. Eu acredito que faz muita diferença. Esse olhar diferenciado que o Senhor tem para as nossas vidas faz com que a implicância do inimigo ela fique mais visível. E é maravilhoso pensar que muito que o inimigo se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, contra o nosso ministério, contra pessoas que não são do nosso ministério também, mas são de Deus. A gente fica muito orgulhoso de pensar que se cumpre aquela palavra do Senhor,
que por amor a Ele nós seríamos injuriados, seríamos perseguidos, maltratados e alguns de nós seríamos até mortos por amor à palavra de Deus. E Jesus falou assim que nós seríamos odiados por todos. Então, quando nos perseguem, e essa perseguição vem porque é um olhar de Deus sobre a nossa vida, uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, não vou negar, é amedrontoso, é assustador, mas ao mesmo tempo é reconfortante pensar que o Senhor, Ele é tão por nós, Ele luta tanto a nossa causa, Ele tem tanto promessa para nós, que os inimigos de Deus, eles ficam com o olhar bem aguçadinho para a nossa vida. E não só o olhar, né? Eles ficam com as suas frases, as suas críticas, as suas gritarias, os seus falsos elogios. Mas, gente, pensar que é porque há um olhar diferenciado de Deus para conosco, isso nos deixa até um pouquinho, né, vaidosos diante dessa situação. Eu sei que a vaidade é pecado, mas o que não é vaidade, né, gente? Até comer demais torna-se vaidade. Mas esse diferencial de estar numa batalha, que é pela justiça, que é pelo Senhor, pela verdade, pela santidade, é um diferencial muito grande. E por isso, alegre-se no Senhor. Eu tô aqui para falar para você que a batalha espiritual, ela é real. E ela é real na nossa vida. O inimigo, se ele pudesse, ele tirava o pão da nossa boca. Se ele pudesse, ele arrancava-nos da vida. Sabe? O único objetivo do adversário das nossas almas é nos humilhar, é nos deixar para baixo, longe do nosso Deus. E se você lembrar comigo, que faz pouco tempo que eu preguei, mas a passagem de Jó, gente, que lição de vida que é a vida de Jó. Uma pessoa que era íntegro, justo, porém ele entra num palco de uma luta que ele mesmo não conhecia. Ele entra numa batalha que ele mesmo desconhecia. Gente, alguém colocou no grupo da igreja que está tendo live? Alguém postou lá no grupo da igreja a live? E quando a gente, vamos voltar aqui para Jó, quando a gente percebe a luta de Jó, que grandiosa foi aquela batalha, né? Porque quantas pessoas perdem tudo por perder, passam por lutas por passar, e Jó, ele estava no centro de uma batalha entre reinos. E nós não podemos enxergar, queridos, o quanto nós estamos entre dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Que guerra, obrigada Sandrinha, que guerra de reino que há por você. Como Deus, não somente Ele como o Filho unigênito do Pai, foi até ao Gólgata por nós, e ali houve uma grande batalha, uma grande guerra por cada um de nós, mas também no nosso dia a dia. Queridos, o próprio Jesus fala, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho. Se um filho lhe pedir pão, você de maneira alguma vai dar uma pedra. Se teu filho lhe pedir um peixe, de maneira alguma você vai dar uma víbora. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ali Jesus, ele demonstra para nós, de uma maneira bem diferente do que o mundo quer nos convencer, que o nosso Deus tem prazer de suprir as nossas necessidades, que o nosso Deus, ele tem prazer de abastecer a nossa mesa. Você, mulher que está sofrendo dentro do teu casamento, você, homem que está sofrendo dentro do teu casamento, você acha que esse era o propósito de Deus para a tua vida? Você realmente acredita que essa sucessão de maltratos, de amargura que você está passando, era projeto de Deus? Você verdadeiramente acredita que Deus tem prazer no teu sofrimento? Você que está passando por uma necessidade financeira, seja porque você realizou uma má negociação, seja por qual motivo for,
Você acha que é o desejo do Senhor que você passe necessidade? Se há alguém entre vocês que pegou um diagnóstico ruim, de uma doença, de uma enfermidade, você acha que é do prazer do Senhor que você tenha essa enfermidade? Queridos, o Jesus que andava há mais de 2000 anos como homem sobre essa terra, a palavra diz que quando ele ia andando, ele ia sentindo compaixão das pessoas que viviam como ovelhas sem pastor. Então agora me fala, você acha que a personalidade de Jesus foi alterada? Em Malaquias fala que ele é um Deus que não muda. Por que nós achamos que de repente a personalidade do nosso Deus, de alguma maneira, ela mudou? De maneira alguma, queridos. Quando você invoca Jesus em espírito e em verdade, Ele está entre nós. Ele mesmo falou que aonde estivesse 2, 3 reunidos em nome dele, ali ele haveria de estar. Jesus também fala em outro lugar que se 2 pessoas concordar na terra, já está ligado no céu. Ele também fala para bater, que a porta é aí abrir-se. Pedi e recebereis. E de repente nós estamos achando que toda a fórmula de derrota em alguma área da nossa vida, de alguma maneira, isso está alegrando a Deus. Deus não se alegra com a nossa derrota. Por mais que Ele nos ensine no meio dessa situação difícil, por mais que o Senhor, Ele pegue esse momento de dificuldade que você e eu estamos passando e faz com que torne-se uma lição, um crescimento para a nossa alma, o prazer do Senhor é nos abençoar. O prazer do Senhor é nos manter firmes e fortes. O prazer do Senhor é que nós nos alegremos diante da presença dEle. Jesus foi ungido com óleo de alegria. E queridos, essa também é nossa herança, porque tudo que habita no nosso Mestre já é a nossa herança. Tudo que é do nosso Senhor Jesus é nossa herança. E o nosso Senhor Jesus, Ele tem o óleo da alegria, a unção da alegria. Foi trocada as vestes de vergonha, de dor, de humilhação, por vestes de alegria. Não é do prazer de Deus de ver afundada e afundada numa situação de desonra, de dor, de fome. Queridos, Ele sabe vestir até as flores do campo, que amanhã não existem mais. Quanto mais você, que é uma alma preciosa. Foi por você, meu amado e minha amada, que um dia reconheceu que Ele é Senhor e tem sofrido por amor à palavra dEle, que Ele foi até o Gólgota e morreu em nosso lugar, no seu lugar. Tem uma atitude a partir dessa live, uma atitude de fé, uma atitude de mudança. Às vezes você está se sujeitando a demônios, achando que está agradando a Deus. Você pega uma parte da Bíblia e se autoflagela, e se autodestrói, valorizando a frase sem o contexto, pegando um pedaço da Bíblia sem todo o contexto, e está passando por situações desnecessárias. Deus te deu autoridade. Queridos, Deus te deu autoridade sobre os demônios. Eu não estou falando para você ter autoridade de mandar em vidas, mas você tem autoridade sobre demônios.
Nós não comentamos muito sobre espíritos imundos, sobre demônios, porque as pessoas entram numa vibe de esquizofrenia, de fermentar a doutrina. Mas, queridos, demônios existem. Da mesma maneira que o Espírito Santo trabalha na terra, nos convencendo, nos auxiliando, nos consolando, nos salvando. Há uma guerra de reino. E a palavra diz que os demônios, os espíritos imundos, os espíritos dos anjos caídos, são incontáveis. São como grãozinhos da areia incontáveis. Eles são divididos em uma forma burocrática, eles têm principados, eles têm território. Você pode perceber que há pessoas, quando elas estão possuídas, elas se fecham, se trancam no quarto. Tem pessoas que quando elas estão possuídas, elas gritam. Porque são tipos de demônios que agem de maneira diferente. E quando essas pessoas são libertas, elas são libertas. Mas, amados, nós temos que saber também que há pessoas que blasfemaram com palavras contra o Espírito Santo. E essas pessoas, nelas já habita a morte eterna, mesmo elas estando vivas. E mesmo elas estando vivas aqui na terra, elas já estão mortas no reino. E para blasfemar com palavras o Espírito Santo é muito rápido, queridos. É muito rápido. Na passagem que Jesus declara isso, eles haviam acusado que Jesus tinha curado o enfermo pelo poder de Beelzebul. E é nesse contexto que Jesus fala que se blasfemar contra o Pai tem perdão, se blasfemar contra o Filho tem perdão. Mas se blasfemar com palavras contra o Espírito Santo, já não tem mais perdão. E você às vezes está aprisionado numa pessoa que fez uma aliança eterna com os demônios. Tem pessoas que fizeram uma aliança eterna com as entidades. E você está aí vivendo um jugo. Você está vivendo uma situação achando que está agradando a Deus. E eu vou falar, Jesus te deu um nome que está sobre todos os nomes. Ele te deu um nome que representa a pessoa dele, para que você utilize e não fique mais aprisionado a essas legiões, aprisionada a essas legiões. Não aceita dentro do teu coração aquilo que o inimigo vem propondo à tua vida. Para nós, hoje, é fácil a gente olhar quando uma pessoa está propondo uma fornicação, um adultério, um vício de uma bebida, uma pornografia. Mas, queridos, os laços do diabo, eles não vêm só dessa forma. Muitas vezes os laços do diabo, eles vêm falando em Deus. A maioria das vezes os laços do diabo para aqueles que são verdadeiramente salvos, eles vêm de uma maneira chamada matrimônio, amizade, carinho. E de repente, o homem e a mulher de Deus está entrelaçado, está aprisionado numa situação que aparentemente não tem saída. O inimigo, ele fala muito em Deus, ele usa das próprias escrituras sagradas para falar e nos atingir. Por isso estou aqui trabalhando no nome de Jesus, para que o rebanho de Deus fique atento e lembre-se constantemente que muitas vezes você acha que está servindo a Deus, você acha que está agradando ao Senhor,
E você está alimentando demônios. Você está alimentando uma vida longe do Senhor. Você está alimentando sentimentos que não provêm de Deus. O inimigo faz, muitas vezes, a gente ver portas fechadas onde nem há portas. O inimigo faz enxergar brigas onde não há brigas. O inimigo faz enxergar santidade onde há pecado. Se você percebe que tem algo que já está te aprisionando, te fazendo refém, escravo, repreende. Peça para o Senhor te dar saída, mas ao mesmo tempo te dar atitudes. Não adianta você ter fé, querido, sem a obra. A fé sem a obra, ela é morta. E você mostra que crê em Deus e que tem fé quando você toma atitudes diante daquilo que o Senhor lhe propôs. E o Senhor, apesar dele nos alertar que teríamos perseguições, que seríamos injuriados, em nenhum momento ele declarou que nós andaríamos desiludidos com a palavra dele. Em nenhum momento ele falou que nós seríamos desamparados por ele. Porque Jesus já passou por esse desamparo que seria nosso lá na cruz do Calvário. E o nosso Deus, ele não nos desampara. Muitas vezes o nosso adversário, ele faz a gente sentir o lixo da face da terra. Ele faz a gente sentir fora do lugar. E eu vou falar para você, nós não valemos muita coisa não. Na verdade a gente não vale quase nada. Mas alguém nos amou mesmo a gente não valendo nada. Alguém nos deu valor quando a gente não tinha valor algum. Alguém nos chamou de filho quando nós éramos bastardos. Alguém nos chamou de amigo quando nós éramos inimigos. Alguém nos chamou de herdeiros quando nós éramos desprezados. Alguém nos amou quando ninguém nos amava. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, o Filho de Deus. E um dia você já sentiu um impacto tão grande, que você deixou toda a sua religiosidade para trás. Você deixou um sistema de vida para trás, para tornar-se um cristão. Mas não para se tornar um escravo do cristianismo. Porque ser cristão é ser verdadeiramente livre, livre do pecado, livre da injustiça, livre da solidão. Porque a partir do momento que fazemos parte do reino de Deus, nós nunca mais andamos sozinhos. Porque Jesus deixou escrito que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Espírito Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E esse Espírito iria nos acompanhar, nos ensinando aquilo que nem está escrito nas Escrituras. Iria nos revelar. E esse Espírito Santo que te acompanha todos os dias. E você acha que é do prazer do Espírito Santo ver você apanhando, ver você passando necessidades, humilhado, se arrastejando para pessoas que não servem ao Deus vivo? Você acha que o Senhor quer te ver humilhada, humilhado na área sexual, na área familiar? Queridos, quem criou o sexo não foi o diabo. Quem criou o sexo foi Deus. E o inimigo, ele faz a mulher que é casada sentir-se mal no seu leito de amor. Faz o inimigo faz o homem de Deus ter que mendigar o amor da própria esposa. Queridos, quem criou esse ninho de amor chamado casamento foi Deus.
E ele não quer de maneira alguma ver a esposa desprezando o marido e o marido maltratando a esposa. Se está acontecendo isso dentro do teu casamento, isso não alegra a Deus. Ver você, mulher de Deus, sendo xingada, levando o nome de uma mulher vadia, como se você fosse uma mulher vulgar do mundo. Você acha que alegra o coração de Deus? Nenhum pai que se preza quer ouvir da boca de ninguém uma filha sendo humilhada, uma filha sendo xingada, uma filha sendo colocada no chão. Se um pai mau, gente, não quer ver uma filha humilhada, quanto mais o nosso pai que é bom. Mulher de Deus, você acha que Deus tem prazer de ver você sendo xingada, maltratada, humilhada, traída? De maneira alguma. Homem de Deus, você acha que Deus tem prazer de ver você se contorcendo, maltratado, humilhado, pensando até mesmo em tirar a sua própria vida? De maneira alguma. Deus, ele te fez para ser honrado e através da tua vida o nome dele ser honrado. E hoje, nessa segunda-feira fria, 11 de agosto de 2025, para você que está assistindo ao vivo, o Senhor está marcando uma nova etapa dentro de você. Porque a tua cura não vai vir do agrado dos outros. A tua cura não vai vir do teu adversário calar a boca. A tua cura vem do coração de Deus e invade o teu coração. A cura começa dentro de você, você sentindo a presença de Deus. A cura do útero estéril de Ana não veio por fora. A cura do útero estéril de Ana veio da boca de Deus através do profeta. Queridos, hoje o Senhor está curando o teu coração. Hoje o Senhor está curando a tua alma. Pastora, todos os dias, todos os dias. Porque ontem nós tivemos 2 cultos maravilhosos. Depois dos cultos eu fiz atendimentos gloriosos. Hoje já fiz muito atendimento. Guerras espirituais, batalhas espirituais. Em vários setores. Mas, queridos, eu vou falar para você de ontem para hoje. Quanto o inimigo depositou dentro da tua mente. Quanto ele te doutrinou com palavras, com programas de televisão, conversas de amigos, pensamentos que vieram para você. Então, todos os dias, o Senhor tem que fazer cura na nossa vida, porque Ele quer fazer. Todos os dias o Senhor faz transformação, aleluia. E hoje está sendo um marco para a tua vida também. Mesmo tu que está assistindo depois, essa live está sendo atingido pelo Espírito Santo. Fortalecido por Ele. Porque não adianta você estar bonitinho por fora. Minha mãe sempre falava isso, Kelzinha, não adianta a gente estar bonito por fora e destruído por dentro. Não adianta você estar com uma pele bonita e um coração falhando. Ela falava isso, gente. Porque eu falava, mãe, você tá linda. Ela falava, Kelzinha, não adianta estar linda por fora e dentro está acabado. E eu vou falar para vocês, queridos, não adianta você estar se tornando forte por fora. Não adianta você estar mostrando uma força por fora da tua vida. Se dentro de você está uma pessoa derrotada, uma pessoa destruída, uma pessoa complexada, uma pessoa que se sente inferior a ponto de sentir inveja dos outros. Se dentro de você o teu ego está todo danificado pelo diabo.
Não adianta você mostrar que é forte, que é crente, que está cheio do poder de Deus, se dentro de você está doente. E tem que ser curado por dentro. Porque se dentro de você está fortificado em Deus, pode vir morte, pode vir luta, pode vir perseguição. Você não vai ficar aprisionado na situação. Deus vai te livrar. Deus vai te levantar. Deus vai te restaurar. Tem coisas, queridos, que nem a pessoa que mais te ama vai compreender o que você passa por dentro. Nem quem vive com você vai entender o que tu passa por dentro. Mas tem um espírito chamado Espírito do próprio Deus. Ele conhece você. Ele conhece as tuas dores, o teu passado. Ele sabe do teu presente, das tuas angústias, do teu conflito. Ele conhece as tuas dúvidas e as tuas certezas. Ele conhece o teu medo, ele conhece as tuas vontades, e ele é o teu Deus. Ele é o Deus que não te desampara, ele é o Deus que não te deixa, ele é o Deus que te fortalece. Aleluia. Que o Senhor agora possa marcar a tua vida, a tua história, num recomeço sobrenatural. Esse é o nosso Deus. O Deus incomparável. Incomparável. Ele é um Senhor incomparável. Quantas portas mesmo depois de convertido você tem batido, pedido misericórdia, misericórdia, mas ninguém pode te ajudar, mas Ele pode. Bate na porta certa agora, bate na porta de Deus e Ele vai abrir, bater e abrir-se-vos-á, pedir e recebereis, aleluia. Nosso Deus não nos abandona, nosso Deus nos fortalece. E até mesmo a correção do Senhor, ela edifica a nossa vida. A correção do nosso Deus não é como a correção dos homens que vem com ódio. O nosso Deus, ainda que ele esteja irado, a ira dele é envolvida de justiça e de amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E ainda que você esteja com uma dor física agora, sentindo fraco, fraca, sinta agora entrar em você o sopro da vida. O sopro da vida. Que o sopro de Deus sopre nas suas narinas físicas e nas suas narinas espirituais. Que você possa sentir o sopro de Deus em você. O sopro da vida. O sopro do vigor, da alegria, da salvação. O sopro que você tem um Deus que te sustenta, que te renova, que te refaz. Esse é o nosso Deus. E quando você olhar para a tua volta, que os teus olhos sejam como os olhos de Cristo. Que aonde você está vendo que ainda é um deserto, que você possa ver um jardim fechado e regado. Que você possa ver o melhor através dos olhos de Deus. E sair de toda e qualquer prisão colocada pelo diabo. Vocês são verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Vocês são livres em Cristo Jesus. E observa bem, queridos. A palavra de Deus, ela é forte. Mas todas as vezes que eu trago para vocês a palavra de Deus, pode ver, eu não me intrometo na tua vida. Eu não falo, você faz isso, faz aquilo. Às vezes eu dou uma opinião para quem pede. Muito das prisões que vocês estão sentindo não vem da nossa igreja, não vem da nossa pregação. Vem do adversário, que te faz sentir preso. Apesar de saber que colocando esse potencial em vocês, vocês podem pegar asas e voar muito longe. Eu tenho tanta autoestima, gente. Eu tenho tanta confiança que Deus é que está falando através da minha vida. Que ainda que o Senhor te dê asas através dessa pregação, eu sei que você pode voar para muito longe. Você vai voltar a agradecer.
E eu quero ver você muito feliz. Feliz com Cristo. Feliz na presença de Deus. Meu desejo é que você prospere muito. Que você seja cheio da sabedoria do Espírito Santo. E olha, lembra uma coisa. Às vezes a gente quer pegar um atalho, um caminho, um projeto, uma fórmula, uma vida. E nós não estamos enxergando que Deus já abriu caminhos por outro lado. Para de olhar assim e começa a enxergar que Deus é amplo. Que Deus é amplo. Muitas das coisas que nós fazemos com a força do nosso braço, com a força da nossa capacidade, porque a gente pensou, porque a gente projetou, porque a gente entendeu assim. Mas enquanto você está indo, crendo que é ali, abra os seus olhos. Abre os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. E você vai ver que Deus é amplo. Que Deus é o Deus que está no mundo inteiro. Ele é o Deus que vai além desse universo. Ele não é o Deus de uma rua só. Ele não é o Deus desse pensamento fechado. Que você acha que a saída é só por aquele lugar. Que a solução é só daquele jeito. Que você já não tem mais saída. Queridos, abra o olho. Deus, Ele é incrível. Eu lembro, eu era criança ainda, eu lembro minha mãe pregando. Ela falou assim, às vezes a gente está morrendo de sede, orando para que Deus mande água aqui pela frente. E nós já estamos encharcados de tanta água passando por detrás. Mas nós queremos pela frente. A gente é incapaz de ver que o Senhor já está trazendo água por todos os lados. Então eu volto a repetir, olha em volta. Olha em volta, não sei se é na área sentimental, financeira, familiar, mas olha em volta agora. Deus tem tantas coisas. Deus tem tanta saída. Ah, mas eu tenho que saber o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu quero que o Senhor domine a minha vida. E aonde eu não estou vendo, que Ele possa me mostrar. O que eu não estou enxergando, que Ele possa virar minha cabeça e fazer eu ver. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu posso pedir o que eu quero? Eu quero que o Senhor domine a minha vida. Eu quero que o Senhor me mostre saídas aonde eu não estou vendo. Eu quero que o Senhor me indique aquilo que eu devo fazer que eu não estou enxergando. Eu quero que o Senhor domine a minha vida. Eu tenho liberdade? Eu tenho, então eu tenho a liberdade de pedir que o Senhor domine a minha vida. Que o Senhor comanda os meus dias, a minha finança, a minha vida sentimental, a minha vida profissional, que o Senhor comanda a minha vida. Eu tenho a liberdade de pedir o que eu quero que o Senhor comande a minha vida. E ainda que eu não entenda o que Ele tem para mim, eu recebo. Porque assim como dizia Jó, se nós podemos receber o bem de Deus, a gente pode receber tudo dele. Porque até aquilo que o Senhor nos traz para correção, ou uma batalha espiritual, ali o Senhor é por nós. Ali o Senhor está fazendo por nós. Ali o Senhor está realizando por nós. Aleluia! Oh, glória ao Espírito Santo. Que Deus venha abrir a tua mente também. Que Deus venha a reanimar e ligar todos os teus neurônios agora. Que o Senhor faça você funcionar agora em nome de Jesus. Que o Senhor faça você funcionar não somente numa direção, mas que você possa entender os milhares de projetos que Deus tem para a tua vida, as centenas e milhares de saídas que o Senhor tem para a tua vida, que você possa enxergar agora tudo que Deus tem para a tua vida, que você possa ver o quanto Ele te ama e o quanto Ele não quer ver você necessitado, e o quanto Ele não quer ver você abandonado, o quanto Ele está
está contigo, que nesse momento o Senhor possa tocar de maneira sobrenatural a tua casa, a tua vida, a tua família. E antes de terminar a live, vamos fazer aquele nosso projeto? Vamos de alguma maneira glorificar o nome de Jesus? Se você, como eu, tá, muitas vezes vê a vida por um ângulo só, e hoje entrou entendimento em você que Deus tem muito mais para a tua vida do que você está enxergando, coloca aí: eu creio que o Senhor tem muito mais para a minha vida do que eu estou enxergando. Eu creio que Jesus tem muito mais para a minha vida do que eu estou enxergando, do que os meus olhos veem. Vai, põe a tua frase do teu jeitinho aí, profetizando que você crê que o Senhor tem muito mais para a tua vida, daquilo que você espera, daquilo que você enxerga, daquilo que você projetou, não importa, vai escrevendo: eu creio que o Senhor tem muito mais para minha vida. Vai, coloca aí: eu creio que o Senhor tem muito mais para minha vida do que eu estou esperando. O Senhor tem muito mais para minha vida do que eu estou vendo. O Senhor tem muito mais para minha vida do que eu espero. O Senhor tem muito mais para minha vida do que foi proclamado pelos homens. Vai lá, Cléo já começou. Eu creio que o Senhor tem muito mais para minha vida além do que eu espero, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vai escrevendo aí, pessoal. Vai profetizando a tua bênção, porque no mundo espiritual o inimigo vai ficar envergonhado. A Solange, eu creio que Deus tem M, muito, acho que é muito. A Ju, eu creio que o Senhor tem muito mais para minha vida do que eu estou enxergando. Amém. Michele, eu creio que o Senhor tem muito mais que eu possa imaginar para minha vida. Amém, Jesus. São palavras de fé, frases proféticas. Aleluia. Vai profetizando aí para a tua vida, vai determinando. Porque o inimigo fala tantas palavras mal dirigidas para nós, não é? Mas inclusive nós mesmos falamos palavras mal dirigidas. E hoje o Senhor nos envolve a proclamar aquilo que Ele deseja para nós. Maria Marcolina, eu creio que Jesus tem muito mais do que eu espero para minha vida. Eu também creio. Samuel, eu creio que o Senhor tem muito mais para minha vida, para minha família, aonde meus olhos alcancem em nome de Jesus. Juju, eu creio que os planos do Senhor são muito maiores do que os meus, e os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. É isso aí, Ju. Augusto, eu creio que Jesus tem infinitamente mais do que eu penso, peço, imagine, além das minhas expectativas. Eu creio também. João, eu creio que Jesus Cristo tem muito mais para minha vida, além do que eu consigo enxergar. Sandrinha, eu creio que o Senhor Jesus tem muito mais para minha vida do que eu estou esperando. Amém. Mário, eu creio que o Senhor tem muito mais que eu mereça. Rebeca, eu creio e recebo e vou agir. Eu vou agir em nome de Jesus. Rodrigo Sato, eu creio que Jesus tem muito mais planejado na minha vida do que eu possa compreender. Tem mesmo, Rodrigo. Francisca, Jesus, eu creio nas suas promessas e propósito muito mais do que eu acho que tenho. Isso mesmo. Alzira, eu creio que o Senhor tem muito mais do que eu possa imaginar. Amém. Giovana, eu creio que as bênçãos vindo de Deus para a minha vida e para o meu lar. Amém. Oh, glória a Deus. A Solange completou: eu creio que Jesus tem muito mais para a minha vida. Planos dele são bem maiores do que os que se realizem até hoje. Lúcia, eu creio que Jesus tem muito mais para minha vida que eu possa ver. Sei que seus planos são maiores do que os meus. Amém. Juju, eu creio que hoje as cadeias foram quebradas. Eu também creio, Ju. As cadeias foram quebradas na minha vida e o que o Senhor irá me surpreender com bênçãos infinitas. Eu creio também. 2 concordando, já tá ligado. Santina Excel, eu creio que o Senhor tem muito.
Deixa eu ver aqui. Muito mais para minha vida, eu também creio. Ah, que lindo esse mover do Espírito Santo. Eu sei que tem mais gente aí escrevendo e não está conseguindo, mas vai escrevendo. Fábio Tavares. Eu creio que Deus vai fazer para mim mais do que as minhas expectativas. Que assim seja, Fábio. Em nome de Jesus. São palavras abençoadoras para si mesmo. Como você pode me abençoar se você não se abençoa? Você não lança sobre você mesmo a graça do Senhor, como você vai lançar sobre a minha vida? Hã? Como você vai lançar sobre a vida dos que estão à sua volta, se você não lança nem sobre ti? Tamires Marcelli, eu creio que o Senhor tem muito para minha vida, além das minhas expectativas e tudo vivido até hoje. Não há nada comparado ao qual vou viver. Te amo, Jesus. Que lindo. Michele, obrigada, Jesus, mesmo em aula, podendo ouvir a live. Ai, que bom, que bom. Valdenir, eu creio que Deus tem muito mais para minha vida do que eu imagino. Amém. Oh, glória ao Espírito Santo, que bom. Um está em aula, outro está em casa, outro está no carro, outro, cada um no lugarzinho, mas todos na mesma unidade. Ai, que bonito, gente. Às vezes as pessoas estão na mesma igreja e está tudo disperso. E agora nós estamos nessa igreja virtual, todos unidos, cada um no seu cantinho e todos no coração de Deus. Ai, como é lindo o reino do Senhor, hein? Como é lindo o reino de Deus. Queridos, então eu vou encerrando aqui. Se você ainda está escrevendo, vai ficar gravadinho na nossa live e daqui a pouquinho vai ser colocado lá no YouTube da igreja. Então, porque daqui a um mês a live pelo Facebook ela é arrancada, né? Ela é tirada pelo Google, pelo Meta, sei lá eu, mas vai estar lá no YouTube da igreja para que possamos distribuir para mais vidas, mais pessoas e para que você possa relembrar aquele dia eu escrevi e o Senhor fez a obra, né? Não é verdade? Que Deus abençoe a cada um, inclusive a mim, né? Que Deus continue me abençoando. E eu creio que o Senhor tem muito mais para subirmos com Jesus do que nós estamos podendo enxergar. Não sei se o Daniel está por aí ainda, vi ele no inicinho. Hoje é aniversário do Daniel. E o que ele ganhou de presente? A vovó está em casa. Que Deus dê forças para você, Daniel. Eu creio que Jesus tem um grande plano de mudança na minha vida. Eu creio. E a avó Efigênia, ela está em casa. Então que Deus abençoe a todos que estão cuidando dela. Né? Ela cuidou de tanta gente, agora precisa tanta gente para cuidar de uma pessoa só. Que Deus abençoe todos os envolvidos. Todos que estiverem envolvidos em cuidar da avó Efigênia, que você possa sentir uma alegria muito grande, um prazer muito grande, uma força sobrenatural em nome de Jesus. Amém, Ju. Amém. Recebo, Ju. Obrigada, querida. João Batista, Deus te abençoe também. É isso aí. Estamos encerrando para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje é dia do advogado. Deus abençoe os advogados que participam da live agora ou depois. Parabéns pelo dia de vocês. E é isso aí. E todo dia a dia da gente adorar ao Senhor. Um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa paz e aquecidos por essa força sobrenatural chamada o Espírito Santo. Eu que agradeço, Daniel, por confiar no meu ministério de amor por vocês. Aleluia. Amém, Michele. Obrigada, querida. Deus abençoe também. Ai, que bom. Essas palavras de carinho. Beijos, queridos. Ó, fiquem na santa e bendita paz do Senhor e até quando o Senhor permitir.